nos auxilia. Veja aí se precisa de uma cadeira para Júlia. Graça e paz, irmãos. Amém. Ih, meu Deus. Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Quero louvar ao Senhor nessa manhã, pela vida de cada um dos irmãos, pelo seu esforço, pelo seu empenho de chegar aqui nessa manhã. Também quero louvar e abraçar de uma forma carinhosa todos os nossos irmãos que estão nos assistindo pelo YouTube, nossos amigos, nossos irmãos, onde quer que você esteja nessa manhã, está nos acompanhando aqui pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família, e que a palavra de Deus, compartilhada por todos nós nessa manhã, venha trazer paz ao seu coração, venha lhe dar as direções que você necessita para as decisões da vida. Amados, abra sua Bíblia em Salmos, no capítulo 1. E algumas coisas veio ao meu coração para estar compartilhando com todos nessa noite, aliás, nessa manhã. E tanta coisa, amados, tanta coisa veio ao meu coração. Mas eu mais uma vez peço ao Senhor que nos dê a direção nessa manhã, para que todos nós possamos ser alcançados. Amém? Salmos, capítulo 1. Todo mundo encontrou? Salmos, capítulo 1, o título aqui diz: A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. E ele diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Amados, cada um de nós nessa manhã, e ainda ontem à noite eu comentava com o Fefo, sempre quando a gente vai ministrar, sempre vem, inquietações no nosso coração, no sentido de saber qual é a direção de Deus. E a gente, nas nossas conversas, com Deus, a gente diz: Senhor, o que é que o teu povo está precisando ouvir nessa manhã? Qual é o assunto? Sobre o que deve ser falado? O que é que o pessoal está precisando ouvir? E a gente tem esse tipo de conversa, amados, com o Senhor, e aguardando as instruções. E não fiquem surpresos, né? Às vezes até a gente recebe convites até bem antecipados. Mas não fiquem surpresos se durante a semana toda não chegar nada na nossa mente. E às vezes chega na hora já da gente estar aqui na frente. E às vezes os irmãos dizem: mas a palavra foi uma bênção. Foi uma bênção porque foi o Senhor que atendeu a minha, a sua necessidade.
porque de nós mesmos, amados, não temos nada para oferecer. Mas o Senhor é quem supre, é quem nos acolhe, e é quem vai no mais íntimo do nosso ser. E sabe, amados, veio para mim a impressão de algum de nós nessa manhã, ou que está nos acompanhando pela live, sabe, um sentimento às vezes de dúvida, de insegurança, seja na área financeira, seja na área familiar, de decisões a tomar, se fica aqui na cidade, se viaja, dos desafios que tem pela frente, de se sentir pequeno diante das circunstâncias, do pavor que existe em meio à sociedade. E eu quero, amados, sabe, pela palavra de Deus, estimular todos nós nessa manhã a apresentar para nós mesmos e perante a vida, perante as circunstâncias, um sentimento de confiança, de conquista, de segurança. Aqui o salmista diz a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. E se eu fosse trazer um tema para todos nós nessa manhã, eu diria, sabe, feliz é aquele que tem Deus ao seu lado. Este seria o tema da nossa reflexão nessa manhã. Feliz é aquele que tem Deus ao seu lado. Mas essa frase é uma frase comum para a gente, mas ela passou a ter um sentido diferente para mim. Ela passou a ter um significado diferente para mim quando eu ouvi um ateu pronunciando essa frase. Eu vi muitos irmãos já, e até a própria palavra diz isso, a felicidade dos justos. Mas há poucos dias, eu assistindo uma palestra de um homem que ele não acredita em Deus, e ele é um pensador, um homem famoso no Brasil todo, e observando aquilo que ele falava, e em meio à sua fala, ele dizia isso: eu admiro as pessoas que creem em Deus, porque eu não consigo crer em Deus. Eu admiro quem tem fé em Deus, porque eu não consigo ter fé em Deus. Porque a pessoa que tem, já pensou? A pessoa viver aqui nesse mundo, tendo Deus ao seu lado, e aí ele não acredita em Deus, mas admira quem tem essa fé. Ele dizendo, a pessoa crê, sabe que Deus está ao seu lado quando as coisas estão difíceis, crendo que vai surgir uma solução. Quando a pessoa estiver numa situação de crise, numa situação que você não vê saída, onde o dinheiro não vai resolver, onde as pessoas que você conhece não vão lhe alcançar, onde a sua sabedoria, a sua inteligência não é capaz de lhe tirar, lhe dar as estratégias, lhe dar a habilidade para você sair daquela situação e ficar esperando uma providência divina, ou seja, só vai sair daquele buraco se Deus lhe tirar dali de dentro. E ele diz, eu não consigo acreditar nisso, mas eu admiro quem consegue ter essa fé. E eu digo, irmãos, para todos nós nessa manhã, aquele homem fala essas coisas porque ele não tem experiência com Deus, porque ele não vê a atuação de Deus na vida dele, e ele vive hoje da sua inteligência, dos seus recursos e da sua influência. E é assim que ele vai tocando a vida. Mas existem situações, amados, que o dinheiro não vai resolver, que amigos não vai resolver, e nem a nossa inteligência vai resolver, porque são coisas que dependem de uma intervenção divina. E a nossa alegria, amados, é que nós temos Deus ao nosso lado. Quando o nosso dinheiro não chegar,
Deus chega. Quando a nossa capacidade intelectual não encontrar as respostas, Deus vai trazer luz ao nosso entendimento. Quando os amigos, por mais boa vontade que tenha, nos faltarem, Deus revelará a sua provisão. Agora, amados, o mais intrigante de tudo é que a gente não pode viver da mesma forma como um ateu vive, sem contar com a providência divina, sem contar com o favor de Deus. Sabe, mas nós estamos vivendo um tempo de escassez, não é? Nós estamos vivendo um tempo desafiador. Olha o que está acontecendo no mundo. Esses dias a gente fazendo a nossa live, né? Lá em casa, na segunda-feira, e cantando louvores e ficando um tempo ali com adoração, com louvores, com música, com a palavra, e sempre amigos chegam lá e compartilham, deixam seu recadinho. E um dia desses, um dos meus colegas sinalizou lá que estava assistindo a live, e eu perguntei: e aí, cadê o povo? Como é que vocês estão? E ele me falava: está todo mundo aqui trancado. Botou lá, digitou lá: estamos todos trancados, né, com medo aqui do vírus, todo mundo trancado. E eu não sei qual o fundo de verdade nessa expressão, mas se for verdade o que ele diz, de estarem trancado, recuado, inibido por conta do vírus, certamente não é a única família na cidade. Certamente vai ter muitos com esse mesmo comportamento, inseguro, com medo, achando que dentro de casa, nessas condições, é a forma como vai estar mais protegido. E eu aqui, amados, não estou fazendo uma apologia, né, uma palavra contra ao resguardo. Eu não estou aqui falando uma palavra contra a você se proteger e se manter guardado. Eu estou falando, amados, uma palavra contra o medo e o pânico que nos trava, que rouba de nós a perspectiva, que rouba de nós os nossos sonhos, que tira de nós a vontade de conquistar. E eu digo, mas para todos nós, que a palavra de Deus, sabe, vai nos dar a força e a motivação que a gente precisa para continuar crendo. E eu posso dizer sem medo sem nenhuma dúvida, de que Deus está ainda interessado em satisfazer desejos dos nossos corações. E não vai ser a pandemia, não vai ser a situação econômica do nosso país que vai nos privar disso. Pelo contrário, nós estamos tendo agora um ambiente adequado para a gente poder declarar com toda segurança: eu alcancei, e não foi por conta da minha força, mas porque Deus me agraciou. Deus está, amados, do nosso lado. Ele está assim ao nosso favor. A palavra de Deus diz no Salmo 37, olha, agrada-te do Senhor, tenha prazer em Deus, e Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Isso tem que ser verdade, amados. Isso tem que ser verdade. O que eu vou falar agora, eu fico um pouco constrangido, porque eu fico com receio de ser mal interpretado. Mas, vez por outra, eu escuto alguém dizer: olha, tem gente passando fome, a pandemia já está no seu 2º ano, e por conta disso tem gente passando fome. E eu escuto isso, amados, e me perdoem,
Eu acredito que seja verdade essa informação, mas olha, eu escuto isso, mas eu fico, é como se não existisse. Eu fico pensando, tem gente passando fome? Aonde tem gente passando fome? Eu não estou vendo ninguém passando fome, eu não vejo ninguém passando fome. Na minha casa, tem refeições pelo menos 3 vezes ao dia. E não é, amados, não é porque seja uma inverdade o que estão dizendo, de que tem gente passando fome. Realmente, eu acredito, tem gente passando fome. Mas você percebe que a sua casa, você tem comida em abastança? Você consegue perceber que na sua casa não falta provisão? Tem até mistura. E às vezes até para escolher. Mas sabe por que é isso? Deus derramando graça e bondade sobre as nossas vidas. E num ambiente de escassez, num ambiente de crise, num ambiente de diversas situações contrárias, Deus garante todos os dias o nosso pão de cada dia. Deus está do nosso lado, amados. Deus zela pelas nossas vidas. Eu me sinto mais desafiada, como que Deus estivesse dizendo para mim e para todos nós nessa manhã: ei, que diante de vocês eu tenho colocado uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Só que, mas a gente vai ouvir as pessoas dizendo que as portas estão fechadas. Você vai ouvir as pessoas dizendo que o dinheiro está pouco. Vocês vão ouvir testemunho de pessoas dizendo que empresas estão sendo fechadas. Ei, mas o Senhor está dizendo para todos nós: eu estou colocando diante de vocês uma porta aberta que ninguém pode fechar. E a nossa tarefa, mas é passar por ela. Sonhando, acreditando, projetando. Eu fico curioso, né? Os irmãos conhecem aquela passagem do profeta Elias. Está lá em primeiro, se não me engano, 1 Samuel, capítulo 17. Mas Elias levanta um desafio contra os profetas de Baal. Quem já leu essa história? Faz assim, para eu saber se todo mundo conhece essa história. E é um episódio, né, que ele manda levantar, ele desafia aqueles 450 profetas e cada um faz um altar. E ele diz: olha, nós vamos fazer um clamor. Cada um vai clamar pelo seu Deus. E o que responder com fogo, queimando o altar, esse é o Deus verdadeiro e a gente vai seguir a ele. E disse aos aqueles profetas: vocês façam primeiro, que vocês são muitos. Começa aí o trabalho de vocês. E aqueles homens começaram clamando a Baal o dia todo, manhã à tarde. E pararam à noite porque já estavam cansados e não veio sinal nenhum. E quando chegou a vez de Elias, ele organiza ali, ele prepara aquele altar, ele prepara aquele animal para o sacrifício. E pode ser que algum dia lá na frente eu saiba o significado disso, mas hoje eu vou dizer para vocês apenas como eu assim vejo. Depois que ele preparou aquele altar, ele diz: traga aí, eu quero que vocês, vamos complicar as coisas ainda, vamos dificultar as coisas aqui ainda, traga aí uma lata d'água. E esse tambor d'água que eles trouxeram dava mais ou menos 50 litros. E ele pegou: agora derrama aí, molha tudo aí, eu quero que molhe a carne, molhe a lenha, deixa tudo molhado aí, ensopado. E derramaram mais ou menos 50 litros d'água. E fez ali, a Bíblia diz que ficou até como se fosse uma lagoazinha ali ao redor daquele altar. E ele disse: faça de novo, bota mais 50 litros d'água. E derramaram. E ele disse de novo: pode botar outra. Sabe? Sem fósforo, sem querosene, lenha molhada, carne molhada, pedra, altar molhado, terra, tudo ensopado. Tudo contrário. Circunstância totalmente desfavorável.
nenhuma possibilidade de uma faísca pegar fogo ali. E ele diz: Senhor, e ele faz aquele clamor. Sabe, mas em meio àquele clamor, imediatamente, o Senhor derramou fogo do céu. E a Bíblia diz que aquele fogo, ele consumiu a carne, a lenha, a pedra. E parece que o fogo ainda pegou a água de sobremesa, que diz, e lambeu, né? O que a gente lambe é a sobremesa no final, né? Como tudo, e depois lambeu toda aquela água que estava lá. Eu quero estimular os irmãos e a mim, a todos nós, a crermos no Senhor, no Deus que nos surpreende, no Deus que é capaz de nos habilitar para romper com as circunstâncias contrárias, no Deus que faz com que as coisas cooperem ao nosso favor. Eu estou fazendo um curso. Eu comentei isso com a liderança da igreja esses dias. E eu estou fazendo um curso de marketing. Estou começando minha primeira faculdade, aos 47 anos. E é uma coisa impressionante, mas eu ainda estou no começo, não sei as coisas ainda. Estou dando os primeiros passos. Mas você sabia que a semana passada eu recebi uma proposta, já para colocar em prática as coisas que eu ainda estou aprendendo. Nem sei, estou aprendendo e já recebi proposta para fazer um trabalho nessa área. E alguém nessa manhã pode dizer: ô irmão Vasconcelos, arruma um negócio para mim. E eu digo para todos nós nessa manhã: ei! Você tem muito mais do que a minha pessoa que estou aqui na frente. Você tem um Deus poderoso, gracioso, generoso, que quer conduzir a sua vida em vitória. Quer fazer com que esse versículo 3 que a gente leu há pouco tempo, que tudo quanto você fizer venha a prosperar. Sabe, mas é nesse momento de escassez, é nesse momento de dificuldade, que Deus encontra um ambiente perfeito, para que Ele, através de nós, mostre a sua graça e o seu poder. Quando ninguém diz que tem jeito de acontecer, quando todas as opiniões são... Igual eu costumo cantar a música da velha debaixo da cama. Parece que... Vocês já ouviram essa música, a velha debaixo da cama? Toda vez que eu pergunto, parece que só tem eu que sabe essa música. A geração nunca ouviu. E eu tenho receio de ser o único ser vivo que ainda conhece essa música, né? Mas a gente cantava, olha, tem ali algumas amigas que estão dizendo que conhecem, né? E a música da velha debaixo da cama dizia: ai meu Deus, se acaba tudo, tanto bem que eu te queria, não é? E parece que o mundo diz essa cantiga: vai se acabar tudo, vai se acabar tudo. Ei, amados, não. Eu sei que existe algo acontecendo de ruim no mundo, mas existe um Deus gracioso que zela pelas nossas vidas. E a gente não vai se acabar não, amados. A gente não vai morrer no cansaço não. Chegará a luz, chegará a estratégia, chegará a habilidades, chegará a entendimento. Quando Eliseu teve a visão daquele vale de ossos secos, Deus faz uma pergunta para ele. E Deus diz: e aí, Eliseu, o que acha? Tem jeito aí? Vai dar certo? Alguma coisa daí tem como produzir? É possível ter vida em meio a esses ossos? E Eliseu diz: Senhor, o Senhor é quem sabe.
E Deus gosta dessa fala. E diz, então, fala aí, profetiza para esses ossos. Diz assim: ossos, onde quer que vocês estejam, se juntem e formem um esqueleto completo. Fala isso. E Eliseu, estimulado pelo Senhor, profetiza. Desculpa, amados, não foi Eliseu, foi Ezequiel. Amém? E o profeta diz, ele começa: ossos. E de forma milagrosa, amados, aqueles ossos na visão, eles se juntam e formam um esqueleto completo. Eu percebo, amados, Deus dizendo para a gente todos os dias: olhe para o mundo. O que é que você me diz? Tem jeito isso aí? E a fome? E a escassez? Tem jeito? Tem vida nisso aí? Tem prosperidade nisso aí? Você acha que vai ter prosperidade nisso aí? Beleza, riqueza? Gordura? Esses dias, viu? Não contar para a Edlaneide, esqueci de contar, vou contar aqui para todos nós, Fefo, todos. Minha mãe contou uma história, a gente estava indo para o sítio, e um homem viu um cavalo, e ao lado, e estava ali entre os amigos, e entre o pessoal que estava ali, tinha um que era deficiente visual, ele era cego. E o que viu o cavalo, avistou o cavalo e disse: eita, cavalo bonito. Aí o que estava do lado, que era deficiente visual, né, que era cego, disse: e gordo. Aí eu olho: oxe, e você está vendo o cavalo? Como é que está dizendo como é que você está vendo que ele é gordo? Aí ele disse: não, porque tudo que é bonito é gordo. Todo bicho bonito, pode ter certeza, é gordo. Não tem bicho bonito, magro não. Sabe, amados, eu quero trazer a nossa visão a gordura que representa prosperidade, riqueza, alegria. No tempo de escassez, de fome e de miséria, é possível ter a beleza, a alegria. O animal forte, o animal gordo, é possível. Deus falando para a gente. E está aqui, amados, nessa manhã, o Deus que pode nos conduzir a uma vida de alegria, a uma vida de provisão, a uma vida de sustento. Mas só vai acontecer, amados, se a gente conseguir crer. Se a gente puder crer. Essa manhã eu vi um texto que, meu Deus, tantas vezes eu li esse texto e nunca tinha atentado para isso, mas ele está em Lucas, no capítulo 10. Lucas, capítulo... conferir aqui, acho capítulo 17. É aquele texto que fala, os discípulos, eles saem em missão. 70 discípulos, eles saem em missão e eles pregam o evangelho. Lucas 10, a partir do versículo 17. Eles vão pregar o evangelho, eles saem em missão e eles voltam para casa, né, voltam para Jesus cheio de alegria. E ele diz: Senhor, em teu nome, até os demônios, eles nos obedecem. Eles vêm contando para Jesus um relatório animador, de alegria, de celebração. Olha, a gente viu coisas maravilhosas. A gente orou pelos enfermos e eles foram curados. Pessoas perturbadas, pessoas que estavam em angústia, nós pregamos a palavra para elas, oramos, e aquelas pessoas redobraram o seu ânimo, foram livres das suas opressões. E Jesus disse: eu sei o que é que vocês estão sentindo. Agora é minhas palavras, né? Eu sei o que é que vocês estão sentindo. Vocês viram
Vocês viram os demônios correr de vocês, e eu vi Satanás, o príncipe dos demônios, caindo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, que a alegria de vocês não seja esses episódios, não. Que a alegria de vocês seja o nome de vocês está lá no livro da vida. Esse é o motivo maior, é a festa maior, é a alegria maior, é você ser contado como uma pessoa salva em Jesus Cristo, salvo em Deus. Aí no versículo 21 é o que me chamou a atenção, que eu não tinha atentado para ainda, fui me aperceber hoje de manhã. E diz, na minha Bíblia diz, naquela mesma hora, se alegrou Jesus no Espírito Santo. Sabe, irmão, sabe o que foi que alegrou o coração de Jesus? Foi ouvir dos seus discípulos um testemunho de vitória, um conto de satisfação, uma alegria por estar fazendo algo para o reino de Deus, e feliz por isso, fazendo a coisa com alegria. O Salmo 100 diz, servi ao Senhor com alegria, com motivação, com gosto. Às vezes, amados, e eu não desejo isso nem para mim, nem para os irmãos, mas que o nosso serviço ao Senhor não seja um penoso trabalho, mas que seja algo que a gente possa fazer com alegria, com satisfação. Porque quando Jesus percebe a nossa alegria por estarmos envolvidos nas coisas do reino, a palavra diz que isso produz também alegria no coração de Deus. Também o contrário é verdadeiro. Se formos ingratos, se formos desobedientes, se formos indiferentes, se não nos animarmos com as coisas de Deus, a palavra diz que isso entristece o Espírito Santo de Deus, de não perceber em nós uma resposta para os investimentos que Ele faz na nossa vida. E já me preparando aqui para concluir, amados, nossa reflexão nessa manhã, não estou dizendo que vou terminar, estou dizendo que eu vou me preparar para terminar. Amados, esses dias me chamou a atenção a vida do profeta Eliseu. E eu me senti assim constrangido de, eu conheço pouco sobre o profeta Eliseu, eu vou começar a ler sobre o profeta Eliseu. Tem alguma coisa me chamando a atenção a respeito do profeta Eliseu. Então eu comecei a leitura, está lá em 2 Reis. E o profeta Eliseu, ele é um trabalhador rural. Ele está trabalhando lá no seu roçado com a junta de bois, cortando a terra, preparando para a plantação. Então ele é um agricultor, ele está trabalhando no sítio. E o profeta Elias, por uma instrução da parte de Deus, Deus diz para Elias, olha, vá ungir Eliseu, que ele vai ser o seu sucessor. Vou dar um descanso para você, e Eliseu assume daqui para frente. E aí Elias passa por Eliseu e encontra ele trabalhando lá no roçado. E Elias pega a sua capa e vai passando e passa por cima de Eliseu e vai embora. E Eliseu já entende o que significa aquele ato profético, né, de passar a capa por cima. E Eliseu disse, olha, deixa eu em casa beijar meu pai. Porque, tipo assim, porque daqui em diante agora minha vida vai ser seguindo a você, Elias. E Eliseu vai ficar servindo a Elias. Quando Elias precisa lavar as mãos, é Eliseu quem derrama água ali para ele lavar as mãos. E tantas outras coisas. Eliseu passa a seguir Elias. E aí, amados, Elias vai embora e Eliseu assume esse ministério profético. Sabe, amados? E Eliseu faz coisas incríveis. A gente fica admirado com Jesus que fez a multiplicação dos pães e peixe. E depois a gente não encontra mais, me perdoe a memória, a gente não encontra mais ninguém fazendo esse milagre de multiplicar os pães e peixe. Mas você sabia de que antes de Jesus manifestar esse milagre, tanto Elias como também Eliseu fizeram multiplicações de alimentos? Amados, Eliseu, ele entra, sabe, no seu ministério profético e ele sai como se fosse uma avalanche.
Ele se desliga totalmente do mundo físico e começa agora a andar em uma outra realidade. Chega um momento que tem um pessoal trabalhando e naquele trabalho, o pessoal cortando madeira e alguém dá uma pancada ali na árvore e o machado salta fora e cai em um lago. E o pessoal, eita, o machado caiu aqui, era emprestado. E Eliseu diz, onde é que está? Aqui. Aí ele pega um pedaço de pau, joga ali e aquele ferro sobe as águas. Eles vão fazer uma comida, vão fazer um alimento. E o rapaz que foi preparar o guisado, a sopa, foi lá no mato e era para pegar um determinado tipo de planta para fazer a sopa, o tempero. E esse rapaz, sem saber, pega uma planta venenosa e bota dentro da sopa, pensando que era um couve, né? Uma verdura, um alface, alguma coisa assim, um coentro, um hortelã, um mastruz, alguma coisa que fosse saudável, né? Ele pega lá uma planta venenosa e bota na sopa. E está lá o pessoal tudinho para começar a janta. E alguém diz, epa, peraí, tem morte aqui. Eles diziam assim, essa sopa está com morte dentro. Está envenenada. Se fosse a gente, pegava o caldeirão e eu quero lá isso, não vou comer lá nesse negócio nada. Mas Eliseu disse, espera aí, me dê aí farinha. E ele pega e joga, e o pessoal quando experimenta, pronto, já está boa. Acabou-se a morte, não é mais mortal. Ele chega numa casa, uma mulher acolhe ele, prepara um quartinho para ele, olha, você pode dormir aqui, eu vejo que você é um homem de Deus, e você, quando estiver passando aqui pela cidade, pode se hospedar aqui na minha casa. E Eliseu fica tão feliz com aquilo, ele fica tão agraciado, e ele diz assim, o que é que eu posso fazer por você? Eu quero lhe dar uma coisa. E ela diz, não, está tudo bem, eu não preciso de nada, está tudo bem comigo. E ele diz, mas eu quero lhe dar uma coisa. E aí o ajudante de Eliseu disse, olha Eliseu, ele não tem menino não. Aí Eliseu disse, tá aí, vou dar uma coisa, vou dar um menino para eles. E aquele casal, amados, que nunca tinham tido filho, tanto tempo, nunca conseguiram ter filho. E por uma decisão de Eliseu, depois aquela mulher engravidou. Sabe, mas ele fazendo coisa assim extraordinária. Ele chega, uma mulher diz, olha, eu estou com dívida, meu marido morreu e deixou muita dívida, e veio aí o credor e vai carregar meus filhos como pagamento. E Eliseu diz, você tem o dinheiro? Eu tenho não. E o que é que você tem? Eu tenho aqui um potinho de azeite. E tá bom, ajuda o que tiver de bacia aí, e com esse frasquinho de azeite enche as bacias. E amados, eles, e misteriosamente, foi, encheu. E quando tudo estava cheio, ele disse, pronto, agora vá vender, paga quem está devendo, e com o troco, viva do resto. Eita, mas se a gente tivesse esse frasquinho de azeite hoje, né? Para a gente fazer dinheiro com ele. Ei, amados, nessa manhã nós estamos sendo estimulados a crer no Deus que é maior do que o frasquinho de azeite. No Deus que é maior do que a farinha que tira o veneno. No Deus que é maior do que qualquer profeta que andou por essa terra. É o Deus, amados, que está ao nosso lado. Deus está, amados, do nosso lado. Agora, amados, entenda, isso também não vem assim, vamos dizer, de graça para as nossas vidas, né? Esses dias, acho que foi o irmão Hinaldo que disse isso, e eu achei engraçado e estou repetindo. Irmão Hinaldo uma vez pregando aí, ei irmão, ei, olha, Deus não dá nada de graça a ninguém.
E claro que a gente sabe que Deus dá graça, dá as coisas de graça a nós. É verdade, amados. O Senhor é gracioso. Ele nos dá as coisas mesmo sem a gente merecer. Mas eu quero entender o que o irmão Hinaldo disse e repetir também a mesma coisa, de dizer assim, olha, mas isso não vem de graça. No sentido de que se espera, mas de cada um de nós, um manifestar, um se voltar para Deus, um se inclinar às coisas do Senhor, de dizer, Senhor, eu me coloco na condição de ser alcançado pela Tua graça. Eu não vou te rejeitar, eu não vou ser indiferente, eu quero o Senhor. E aí, amados, essa atitude é a nosso trabalho, vamos dizer assim. Tem aquela canção que diz, o seu trabalho é descansar, Jesus dizendo para a gente, o seu trabalho é descansar em mim. Pronto, esse é o nosso trabalho, de encontrar em Deus o descanso, de saber que Ele provê, que Ele cuida, que Ele supre as nossas vidas. O ímpio, que a gente leu aqui, esse ímpio, ele vai viver desprovido de Deus. A graça está sendo oferecida, mas ele está sendo desprovido de Deus, porque não se volta para Deus, não se interessa com as coisas de Deus. Mas o homem e mulher, onde quer que estejam, se voltar para o Senhor, se encontrar descanso em Deus, será favorecido por esse Deus. Ainda ontem à noite eu comentava aqui, estava com os jovens, e durante o louvor, eu senti o desejo de compartilhar com os irmãos esse testemunho. E a gente fazia a visita lá na cadeia, tá Naldinho ali, que era o nosso companheiro, né, os embaixadores em cadeia, né? E amados, tinha lá aquela ruma de homens, né, os detentos, e a gente cantava os louvores, né, ficava cantando ali. E tinha dois que eram os mais empolgados para cantar. Sabe, eu contei isso ontem aqui com os jovens, e aí fiquei me lembrando da cena, lembrando de tudo. E eu lembro que um dia, aquele detento, eu ficava do lado de cá da grade, né? E ele do lado de lá, e ele se encostou na grade assim, né? E cantando, sabe? Os outros não estavam nem aí para os outros presos que estavam ao redor dele, ele encostado na grade. Imagina aí um homem forte, sabe, e cantando os louvores com intensidade, sabe, ele ficava ali, às vezes até alguém queria sinalizar para ele parar, e ó, dando a carga. Um outro também, uma das canções que eles gostavam dizia assim, quem souber, canta comigo, dizia: se julgado e condenado pelos homens fosse eu, condenado já estaria, assim seria. Ainda bem quem me conhece intimamente é o meu Deus, que apesar de tudo está comigo todo dia, encostado ali na grade, cantando. Sabe o que aconteceu, amados? Pode ser uma coincidência. Isso não só foi um dia, várias vezes, toda vez eles eram fortes ali cantando. Foram uns dos primeiros a ganhar a sua soltura, ganhar a sua liberdade. Pode ter sido só uma coincidência, porque saíram da cadeia, porque chegou ao mesmo tempo. Pode ser. Mas me chama a atenção dos meus cantores, ganharam a soltura, foram embora, e eu fiquei, oxi, agora, quem vai cantar comigo? Quem vai levantar o coral dentro dessa igreja? Porque os mais afinados, os mais empolgados, ganharam a liberdade. Pode ser só uma coincidência. Mas se não for? E se não foi? Se foi que Deus ouviu o clamor? Se foi que Deus percebeu a intensidade e a verdade do seu coração, mesmo sendo um homem detento? Será que ele estava realmente cantando com arrependimento? Será que Deus percebeu isso e deu para eles uma coisa que eles não mereciam? Eis que está nessa manhã
O Deus gracioso, que favorece a todos que mesmo não merecendo, Ele derrama a sua bênção. Que faz vitorioso o incapaz. Que abre a porta àquele que não tem sorte. Que enche de bens àquele que não tem influência para alcançar. O Deus que se revela poderoso, gracioso, generoso, mesmo em meio às escassez. Deus está do nosso lado, amados. Deus está do nosso lado. E Ele nos enche de graça e de bondade. Eu quero desafiar, amados, todos nós nessa manhã, a você encontrar, todos nós encontrarmos o nosso lugar em Deus. Porque essa abastança que tem sobre nós, não é apenas para o nosso regalo, não é apenas para a nossa alegria, não é apenas para a nossa satisfação, é porque nós somos cooperadores de Deus, nós somos cidadãos do seu reino, e existem tarefas, existem responsabilidades que estão sobre nós. Deixa eu confessar uma coisa para os irmãos, abrir aqui o meu coração. Já faz alguns meses que eu tive a direção de começar um trabalho lá em Isabelê, no sentido de auxiliar, de estar ali com o pastor Adelmo, com a irmã Valdete. E já faz uns meses que a gente vai para lá e fica com eles. Surgiu uma necessidade, eles estavam precisando de um apoio na área musical. E eu senti uma direção e deu tudo certo, amados. E toda sexta-feira a gente vai para lá, Edlaneide e eu, a gente vai para lá. A gente sai daqui de 4h30 da tarde, a gente chega lá de 5 horas e a gente sai de lá de 10 horas da noite, mais ou menos. E das 5 às 6, eu faço um cursinho de violão para as crianças. Tem crianças de 8, 9 anos e tem criança de 70 anos. Mas tem a turminha lá. Então de 5 às 6 a gente fica com aula de violão para aquela meninada. E de 7 horas em diante, a gente fica trabalhando com os músicos, com os cantores, com o louvor. E tem uma coisa, mas que é uma coisa que eu tenho desejo. Porém, ainda não tenho, humanamente falando, não tenho capacidade para isso. Mas tenho um desejo no meu coração. Eu tenho vontade, mas de reger um coral. Sabe, quando os irmãos estão aqui, o ministério de louvor está aqui cantando, sabe, eu fico ali no meu canto e às vezes eu viajo e eu fico como se eu estivesse regendo, para mim mesmo, né? Eles não precisam de que eu faça isso, eles não dependem de mim para tocar aqui, mas para mim eu fico me realizando como se eu estivesse regendo eles. Alguém que não conhece esse meu desejo, já me disseram, o irmão Vasconcelos fica tocando teclado invisível, que às vezes fica me vendo fazer alguma coisa. Não, mas eu regendo, imaginando que estou diante de um grande coral, né? Só que, amados, eu não sei fazer isso, eu não tenho técnica a respeito de divisão de vozes, sabe, eu não tenho isso ainda, eu canto assim de bolo, eu fico ouvindo e onde eu ver que eu consigo botar uma voz, eu boto, mas eu não tenho um conhecimento técnico a respeito disso. Mas sabe o que está acontecendo, amados? Milagrosamente, porque nem eu sei reger, e nem os irmãos lá sabem cantar, e isso não é uma ofensa, amém? É apenas dizer que nós não temos a técnica, a gente canta porque gosta, não porque tem a técnica, e milagrosamente, amados, nós estamos ali, eu estou realizando o desejo do meu coração, estamos levantando ali um coral, com divisão de vozes e tudo. Sabe por que isso? Porque se você se agradar em Deus, Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. E com certeza tem algo aí no seu coração que você quer ver acontecendo. Eu já estou apegado com aquelas meninas, com aquela criançada, os meninos, a turma toda. Teve um dia que foi proibido da gente ir por conta do isolamento. E 9 horas da noite chegou um áudio lá no meu WhatsApp. Aquela vozinha: professor, o senhor vai dar aula sexta? Ai, meu Deus.
eu vou agora para ir. Pega o carro, vou agora, vou dar uma aula só para você aí na sua casa. Claro que eu não fui, né, mas sabe, o desejo. Então eu já estou apegado com aquela criançada, aquela meninada. Sabe, é tão bom, amados, quando eu escuto um adulto, alguém que não estava atuando nas coisas ali musical, e eles me dizem, rapaz, quando chega a sexta-feira, a gente já começa a organizar a casa logo de 3 horas, 2 horas, que é para de noite, tá tudo pronto para a gente ir para lá. O maior gosto de se preparar, de se organizar, fazer as tarefas da casa cedo, para poder chegar lá e fazer alguma coisa. Gerar alegria, gozo, satisfação. Sabe, mas isso tem sido tão gracioso para mim. Eu vou para lá com tanto gosto, com tanta alegria, que eu nem me canso. Por isso que o povo diz, olha, faça o que você gosta e nunca terá de trabalhar. Não tem as pessoas que dizem isso. Se você encontrar um trabalho que você gosta de fazer aquilo, você nunca mais vai trabalhar na sua vida, porque você vai estar sempre fazendo alguma coisa que gosta. Ei, o Senhor está dizendo para todos nós nessa manhã, encontre a coisa que você gosta de fazer para Deus e faça. Se empolgue com isso, se envolva nisso. Esses dias minha esposa fez um trabalho ali para o departamento infantil. Vários dias cortando papel, corta cola, corta cola, corta cola. E eu fico assim, a mesa fica cheia de papel de todas as cores. Às vezes eu passo escondido e tiro uma foto sem ela perceber o seu empenho, a sua dedicação. E vocês, quando tiverem a oportunidade, pelo menos na minha opinião, está a coisa mais linda, o trabalho que foi feito lá dentro. A decoração, a ornamentação, graça. E eu sei que ela tem capacidade dada por Deus para fazer muito mais do que isso. Além do artesanato, eu sei que ela tem muita coisa, muito potencial da parte de Deus. E assim é cada um de nós, amados. Sabe, você precisa estar em movimento. E vocês entendem essa expressão movimento? Fazendo alguma coisa para Deus. Esses dias aqui e lá me surpreende, né? Viana, Wesley, Alan, em algum local aí da cidade com som, pregando, anunciando. Ei, amados, cada um de nós encontra o seu lugar, seja ele aqui em alguma tarefa, ou seja lá fora, mas você precisa ser esse agente transformador, esse influenciador dessa geração, alguém que vai produzir luz, alegria, esperança. Fazendo como Eliseu fez, sabe, sem querer saber de nada, mas, sabe, como um trator, indo contra as circunstâncias, orando pelos enfermos, acreditando em vida quando o cenário não é de vida, acreditando em provisão quando o cenário é de escassez. Somos nós, amados. E aí o que é que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar o desejo do seu coração. Eu acho tão bonito a sanfona, amados. Eu tinha tanta vontade de ter uma sanfona, mas é cara. Uma sanfona boa hoje, para você começar, é de 5 mil para frente. E eu tinha o desejo, mas ainda estava distante. Mas você sabia que a sanfona chegou de uma maneira tão graciosa e tão dentro de uma condição que eu vou conseguir atender. Eu vinha dessa viagem e eu vinha compartilhando com a Edilaneide. E eu dizia, mas rapaz, tu acredita que eu fiz esse negócio? Meu Deus, eu comprei uma sanfona sem ter dinheiro. E estou levando a sanfona para casa sem pagar nada. E amado, e a gente rindo, mas sabendo, mas rapaz, é coisa que só Deus pode fazer. E amados, para a glória de Deus e para a minha alegria,
essa sanfona será paga cada centavo, pelo favor e pela graça de Deus. Irmãos, você tem sonho? Tem um desejo no seu coração? Tem algo que você quer conquistar para você, para os seus filhos? Está disponível, amados, está disponível. Deus, Ele é gracioso, Ele tem interesse sim de lhe atender. É um emprego melhor? É um bem? O que é que você quer? Tem alguma coisa palpável que você quer, que ainda é distante para você, mas você quer que chegue para a sua vida? Mas isso está disponível sim. É possível. Deus vai realizar. Mas Ele coloca uma condição. Olha, se posicione em uma condição de que, sabe, seja como Eliseu. Faça coisas para Deus. Seja uma testemunha aqui nesse mundo. Se dedique nas coisas de Deus. Use o seu dom, o seu talento. Faça um investimento em alguma coisa no reino de Deus. Seja com a sua voz, seja com os seus recursos, seja com o seu patrimônio. Coloque à disposição de Deus. E haverá sempre, amados, haverá sempre para as nossas vidas a graça e o favor de Deus. Jesus se alegrou com seus discípulos. E eu creio que Jesus está muito interessado em se alegrar com a gente também. Mas Ele quer ver a nossa empolgação, a nossa ousadia de fazer coisas para o reino de Deus. E aquilo que para a gente é difícil, às vezes nem é impossível, é só difícil. A gente já está desanimando com as coisas difíceis, né? O Senhor está dizendo para todos nós a voltar a sonhar, a voltar a desejar. Porque o pavor que atinge o mundo, essa seta que está voando de dia, essa mortandade que está assolando ao meio-dia, e essa praga que está entrando nas tendas, Jesus espera de nós uma postura diferente, de crer que Ele é gracioso, que Ele está do nosso lado. O ateu não crê em Deus, ele tem os seus motivos, mas a gente não pode viver aqui crendo em Deus, mas se comportando como quem não crê. Porque ainda que me falte o dinheiro, ainda que me falte a capacidade intelectual, e ainda que me falte os bons amigos, nós temos um Deus gracioso, que pode fazer sim um milagre extraordinário nas nossas vidas. O homem que é desprovido de Deus, a pessoa que não conhece Deus, eles não vão se sustentar, eles vão ser sucumbidos pelas circunstâncias, eles vão desfalecer. Aqui a palavra está dizendo, no dia que vier a prova, esse pessoal não tem fundamento, não tem base, não tem sustentação, e eles não vão subsistir quando o juízo chegar. Mas Deus conhece o caminho dos justos. Quem não teme a Deus é como uma moinha, como uma folha, que é levado pela circunstância. Uma hora é jogado por um lado, depois outra hora é jogado para outro. Não tem base, não tem fundamento. Pensa que está crente a respeito de alguma coisa e aquilo se desmorona. Não tem base, não tem sustentação, não tem fundamento, não tem segurança nenhuma. Esse é o homem sem Deus. Não tem perspectiva. Se engana nas coisas naturais. Mas para nós, Deus tem reservado algo extraordinário. Nossas raízes estão plantadas num rio perene. Os nossos pés estão firmados em algo seguro. E a gente vai florescer. Teremos vigor, alegria. Nossas folhas estarão sempre verdes. E tudo quanto a gente fizer, tudo quanto intentar o nosso coração, seja um projeto, um trabalho,
um pequeno investimento. A palavra diz que vai dar certo. Ele fará prosperar. Sabe, mas não, Deus não faz as pegadinhas. Não é verdade isso? Ele não faz pegadinha com a gente. Se Ele disse que os que meditam na sua palavra, que tem Deus em seu entendimento, que tem se alimentar da sua palavra, vai dar certo. Deus vai guiar. Deus conhece o caminho do justo. Deus o guiará e fará prosperar em todas as coisas. Você pode ficar de pé? Quero ainda adorar o Senhor. Eu quero convidar o louvor, amados, a cantarmos que Ele é um bom Pai. Amém? Ele é o nosso bom Pai. E a gente vai cantar essa canção. Que traga à nossa memória as coisas que podem nos dar esperança. Que você encontre, que você encontre seu lugar nesse roçado de Deus. Que você encontre o seu lugar nessa construção de Deus. Quando o Senhor nos chama de cooperadores, é porque Ele espera a nossa cooperação. É porque Ele conta com o nosso trabalho. Ele nos chamou, né, para estar envolvido. E tem um lugar, tem um serviço para você fazer. Tem algo para você fazer. Que a sua habilidade, que o seu dom, que a sua vocação, que a sua força, que a sua entrega vai fazer uma diferença. E você pensa que vai estar apenas se doando, Deus vai estar derramando sobre a sua vida generosidade. De você viver coisas extraordinárias de Deus, de portas que se abrem, quando não se tem nenhuma perspectiva. O Deus gracioso. De você ficar alegre, de ver pessoas que você falou para elas, e refrigério chegou ao coração delas. De pessoas que estavam perturbadas. Sabe, eu lembro quando eu falei daquelas crianças lá da aula de violão. Sabe, mas aquelas crianças chegam ali na sexta-feira, tudo arrumadinha. Elas vêm com os violão, tem umas que o violão é maior do que elas. E elas vêm de longe na rua, e quando eu vejo aquelas crianças chegando, eu já fico todo, meu Deus, olha que coisa linda, eu acho lindo. Elas vindo de longe, com os violão na mão, aquelas coisinhas. E sábado, no dia das mães, nós fizemos uma apresentação, e aquelas crianças tocaram. O Senhor é meu pastor. 10 ou 12 crianças, tudo ali bonito, tocando com violão. E eu tenho certeza, amados, ou então posso imaginar, que muitos pais oraram por seus filhos, dizendo: oh meu Deus, que minha filha, que meu filho se agrade, se envolva, se identifique, se encontre em alguma coisa no teu reino. E aquelas crianças estão ali, aprendendo uma arte e louvando ao Senhor. E eu sei que Deus está usando a minha vida para atender orações de muitos pais e mães naquela cidade. Mas eu digo que se você fizer algo para o reino de Deus, se você se doar para o reino de Deus, se você usar seus talentos, seus dons, suas habilidades, seu patrimônio, em algum lugar, Deus levantará pessoas para atender as suas orações e para acudir os seus filhos, para investir nos seus filhos, para alcançar os seus filhos em coisas que você não alcança. Os irmãos entendem essa linguagem? Se coloca no lugar
se expõe. E você vai ter sempre Deus ao seu lado. Deus ao seu lado. Feliz é o homem que tem Deus ao seu lado. Feliz é a mulher que tem Deus ao seu lado. Feliz somos todos nós que temos Deus ao nosso lado. Vamos adorar Ele?